Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Média, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje nós estamos dando continuidade ao tema diabetes, né? Trazendo um tema bastante completo, importante, cheio de implicações clínicas, que são produtos naturais e práticas mente-corpo no diabetes tipo 2. E aí a gente vai entender como funciona, o que diz a ciência, como usar com segurança e principalmente quais armadilhas nós devemos evitar. E para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui sempre eu trago novos conteúdos para você ficar sempre muito bem informado. E aí a gente já começa a falar sobre o vanádio, né? O vanádio é um mineral que tem despertado interesse no contexto do controle glicêmico, principalmente no manejo complementar do diabetes tipo 2 e até no diabetes gestacional. Então vamos entender como ele funciona, o que dizem os estudos e quais os cuidados nós devemos ter ao utilizá-lo, tá? O vanádio é um mineral, traço presente naturalmente em diversos alimentos, né? No Brasil, as principais fontes alimentares incluem cogumelos, frutos do mar, pimenta do reino, salsinha, semente de endro, né? Alguns alimentos processados, além de bebidas como cerveja e vinhos também, o vanádio está presente, tá? Estudos apontam que os grãos contribuem com cerca de 13 a 30% da ingestão diária de vanádio em adultos, né? Então, ou seja, a alimentação ela pode ser uma via relevante de exposição a esse mineral, né? E aí, como é que o mecanismo de ação, né? Como o vanádio atua no metabolismo da glicose? O vanádio ele parece mimetizar as ações de insulina e melhorar sua eficácia. Entre os principais mecanismos, a gente pode destacar o estímulo da oxidação e transporte da glicose, a promoção da síntese de glicogênio hepático, a inibição da gliconeogênese no fígado, né? O aumento da captação periférica de glicose e inibição de enzimas chamadas de fosfotirosina fosfatases, que regulam negativamente o receptor de insulina, né? Esses mecanismos sugerem que o vanádio pode ter papel interessante na melhora da sensibilidade insulínica, sobretudo em pacientes com resistência à insulina. E aí vamos para as evidências, né? O que a ciência tem mostrado? Bem, então teve a revisão sistemática com 5 estudos, e aí pacientes receberam entre 50 e 300 miligramas de vanádio por períodos de 3 a 6 semanas. O resultado foram que todos os estudos relataram redução da glicemia de jejum, mas é importante destacar que nenhum deles contou com grupo controle, ou seja, há um sinal de benefício, mas precisamos de mais ensaios bem desenhados, né? Também teve ensaios clínicos com 11 pacientes com diabetes tipo 2, tratamento com 150 miligramas por dia de sulfato de vanadil por 6 semanas. O resultado, glicemia de jejum caiu de 194 para 155 miligramas por decilitro. A produção hepática de glicose reduziu cerca de 20%, né? Essa redução da produção hepática de glicose foi correlacionada com a melhora na glicemia, né? E houve aumento modesto na captação periférica de glicose, mas sem correlação direta com a glicemia. E o que a gente pode concluir com isso? Que o fígado ele parece ser o principal alvo terapêutico do vanádio, mais do que do músculo esquelético, tá? E aí teve estudo caso controle em diabetes gestacional também, né? E aí foram feitos com 252 gestantes com diabetes gestacional comparadas a 252 gestantes saudáveis. E aí o resultado foi que níveis plasmáticos de vanádio foram significativamente menores nas pacientes com diabetes gestacional, né? Isso sugere uma associação inversa entre o vanádio plasmático e o risco de diabetes gestacional, né? E aí, quando a gente fala de efeitos adversos, né, e alguns cuidados que a gente precisa ter, então, apesar dos potenciais benefícios, é fundamental falar sobre segurança, né? O vanádio é geralmente bem tolerado, mas podem ocorrer desconforto gastrointestinal leve, como cólicas e fezes amolecidas. Em modelos animais, foi observado toxicidade hematológica, como anemia,
mas isso não foi confirmado em humanos, né? Então, o que a gente pode concluir? Que o monitoramento clínico ele é essencial, principalmente em uso experimental ou suplementação fora da alimentação, tá? Quando a gente fala de interação medicamentosa, então é, um ponto de atenção que existe uma preocupação teórica de que o vanádio possa aumentar o risco de sangramento quando usado em conjunto com anticoagulantes, como a varfarina, né? Até o momento não há relatos clínicos documentados, mas é uma advertência relevante para a prática, tá? É, tranquilo até aqui? Agora a gente fala sobre um fitoterápico bastante conhecido, mas pouco explorado em seu potencial terapêutico no controle glicêmico, que é o aloe vera, né, popularmente conhecido como babosa. Será que ela pode mesmo ajudar no manejo pré-diabetes ou diabetes tipo 2? Então nós vamos entender juntos aqui, tá? Então, a aloe vera é uma planta de clima árido, né, muito semelhante a um cacto. No Brasil, é amplamente cultivada, né, usada em cosméticos, produtos naturais, medicina tradicional. A planta ela gera dois subprodutos principais, que é o gel de aloe vera, que é extraído da parte interna da folha. Essa é o que na verdade nos interessa. E tem o látex de aloe, né, que vem da parte amarela sob a casca. Essa contém atraquinonas, né, com ação laxativa e potencial tóxico, tá? Então, um ponto de atenção, o gel e o látex, eles não devem ser confundidos, tá? O gel de aloe vera, ele é rico em monossacarídeos e polissacarídeos, enzimas, aminoácidos, taninos e esteróis, e vitaminas, minerais, ácido salicílico e ácido araquidônico, né? É esse conjunto de compostos bioativos que pode interferir ali no metabolismo da glicose, tá? E aí o gel de aloe vera ele atua principalmente como inibidor parcial da absorção de carboidrato no intestino. Além disso, estudos em animais sugerem estímulos às células beta-pancreáticas, promovendo maior produção de insulina. Também se investiga uma possível melhora da sensibilidade à insulina, embora esse mecanismo ainda não esteja totalmente comprovado em humanos, né? Ou seja, é um composto de múltiplos alvos, mas seu efeito principal parece ser intestinal, tá? E aí vamos analisar os dados clínicos, né, as evidências científicas. A meta-análise de 2021, que reuniu 4 revisões sistemáticas, e a gente observou redução de glicemia de jejum em 5,6 miligramas por decilitro, redução da hemoglobina glicada em 0,95%, né, sem impacto relevante sobre o perfil lipídico e alta heterogeneidade entre os estudos. Uma meta-análise de 2016 com 9 estudos sobre glicemia e 5 sobre hemoglobina glicada, a gente observou glicemia de jejum uma redução de 26,6 miligramas por decilitro, hemoglobina glicada menos 1,05%, o efeito mais expressivo em pacientes com glicemia mais elevadas, né? E aí teve ensaios clínicos com pré-diabéticos, né, que dividiu os pacientes em 3 grupos placebo, aloe vera de 300 miligramas por dia e aloe vera 500 miligramas por dia, né? E aí após 8 semanas foi observado glicemia de jejum, o placebo não teve mudança, com 300 miligramas teve uma redução de 4 miligramas por decilitro, 500 miligramas uma redução de 7 miligramas por decilitro. Já a hemoglobina glicada com 300 miligramas teve uma redução de 0,2% e de 500 miligramas 0,4%. E aí também teve uma meta-análise de 2022 com 8 ensaios clínicos em diabetes tipo 2 e pré-diabetes. Em diabetes tipo 2, a glicemia de jejum teve uma redução de 21 miligramas por decilitro e hemoglobina glicada uma redução de 1%, né? Já nos pré-diabéticos teve uma redução da glicemia de 4 miligramas por decilitro e a hemoglobina glicada não teve mudança significativa, né? Então o que a gente pode concluir? O efeito mais relevante no diabetes tipo 2, né, com aloe vera, mas há benefícios discretos também no pré-diabetes, tá? Quando a gente fala de é, efeitos adversos, o gel de aloe vera via oral é, em geral, bem tolerado,
Porém, o látex de aloe pode causar cólicas intestinais, diarreia e, em doses elevadas, toxicidade hepática, né? Então, por isso é fundamental diferenciar o gel, que é seguro, do látex, que é potencialmente tóxico, tá? Quando a gente fala de interações medicamentosas, o aloe vera pode potencializar o efeito hipoglicemiante, obviamente, de medicamentos como metformina, sulfonilureias ou insulina. Também há risco teórico do aumento de sangramento se usada com anticoagulantes como varfarina, antiplaquetários como o AS. Então, por isso, o uso clínico exige acompanhamento cuidadoso, tá? Um outro alimento funcional muito conhecido no Brasil é a linhaça, né? Mas será que ela tem efeito significativo no controle da glicemia? Então vamos entender sua composição, seu mecanismo de ação e as principais evidências científicas disponíveis. Então a linhaça é uma semente originária da Europa e da Ásia e da região do Mediterrâneo, mas é facilmente encontrada aqui no Brasil, inclusive em feiras, mercados, farmácias de produtos naturais, né? Essas lojas de produtos naturais. A planta tem flores azuis e sementes que podem ser marrons, amarelas ou verdes, né? A composição nutricional da semente integral é bastante rica, né? Ali com 41% de gorduras, com destaque ali para os ácidos graxos ômega 3, né? O ALA, que é o ácido alfa-linoleico, né? 28% de fibras alimentares, especialmente solúveis que formam o gel e retardam a digestão, e 21% de proteínas, né? O óleo de linhaça, por sua vez, é concentrado em ácido alfa-linoleico e também contém fitoquímicos antioxidantes como as lignanas, né? Quando a gente fala de mecanismo de ação, as propriedades farmacológicas da linhaça envolvem tanto semente quanto óleo, né? Os principais mecanismos do metabolismo glicêmico incluem o retardo da absorção de carboidratos, né, devido ao alto teor de fibras solúveis, reduz o pico pós-prandial de glicose, melhora da sensibilidade à insulina atribuída ao ácido alfa-linoleico e outros compostos bioativos, né? O estímulo da secreção de GLP-1 e o peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1, com ação ecretínica, né? Efeito antioxidante promovido ali pelas lignanas, que também pode modular a inflamação e o metabolismo lipídico, né? Quando a gente vai para os principais achados na literatura científica, né, nós achamos a meta-análise de 2023, com 13 estudos com pacientes com diabetes tipo 2. A hemoglobina glicada teve uma redução de 0,19%, mas sem efeito significativo sobre a glicemia de jejum, ROMA-IR, lipídios ou pressão arterial. Também tem ensaio clínico com diabéticos tipo 2 com constipação, né? Teve a intervenção com biscoitos de linhaça 2 vezes por dia por 12 semanas, e o resultado foi uma glicemia de jejum, uma redução de 26,7% miligramas por decilitro, hemoglobina glicada de 0,8%, né? Uma redução, e a redução do peso em torno de 3,8 quilos, tá? Estudos cruzados, placebo controlado, né, foi encontrado 360 miligramas por dia de linhaça por 12 semanas, foi usada, e aí teve a redução da hemoglobina glicada de 0,1%, sem mudança significativa na glicemia de jejum ou nos lipídios, né? E aí tem o estudo aberto, com 10 gramas de linhaça dia, os resultados foram a glicemia de jejum com a redução de 28,9 miligramas por decilitro, hemoglobina glicada, uma redução de 0,59%, triglicerídeos e LDL, uma redução significativa, né? E aí, estudos com pré-diabéticos foram feitos com 3 grupos, 26 miligramas por dia e 13 gramas por dia, e o placebo, né? Apenas o grupo de 13 gramas por dia apresentou uma redução da glicemia de jejum, né? Uma redução de 2 miligramas por decilitro e a redução da insulina de jejum, tá? Quando a gente fala de efeitos adversos, a linhaça é geralmente bem tolerada, inclusive em populações brasileiras, né? Até porque é utilizado como alimento. Porém, efeitos gastrointestinais leves podem ocorrer, como distensão abdominal, flatulência, diarreia. Né? Esses sintomas são mais comuns com ingestão
abrupta ou doses elevadas de fibra, né? Quando a gente fala de interação medicamentosa, alguns pontos de atenção, né? O óleo de linhaça ele pode inibir a agregação plaquetária, aumentando o risco de sangramento em pacientes que usam anticoagulantes e antiplaquetários. Também há o potencial teórico de interferência na absorção de medicamentos como paracetamol e cetoprofeno, embora isso ainda não tenha sido confirmado em humanos, certo? Um outro anti-inflamatório, um outro fitoterápico, né, que tem ganhado atenção no contexto do controle glicêmico é a cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra. Então, será que a cúrcuma realmente ajuda no controle do diabetes? Quais os mecanismos envolvidos e o que dizem os estudos? Então, vamos analisar isso, né? Então, a cúrcuma ela pertence a Zimberbaccae, né? Que é a mesma família ali do gengibre, né? É conhecida na literatura científica como cúrcuma longa, cúrcuma doméstica ou cúrcuma aromática. Possui uma longa história de uso na medicina ayurvédica, na chinesa, né? E o principal composto ativo da cúrcuma é a curcumina, responsável pela sua coloração amarela e aroma característico, né? A curcumina é frequentemente usada como corante, como condimento e também como componente terapêutico, né? Qual o mecanismo de ação? A cúrcuma ela apresenta múltiplos mecanismos de ação que pode contribuir ali para o controle glicêmico, né? Como ativação do receptor gama ativado por proliferador de peroxisoma, né? Que é o PPAR gama, né? Que é um importante regulador da sensibilidade à insulina. A modulação de enzimas hepáticas envolvidas na glicólise e também na gliconeogênese. E possível também elevação dos sinais do fator de tumor, fator de necrose tumoral, né? Alfa, que é envolvido ali na resposta inflamatória e na resistência à insulina, tá? Embora alguns desses mecanismos ainda estejam em investigação, há forte plausibilidade biológica, tá? Quando a gente vai analisar as evidências científicas, né, então teve a revisão sistemática e meta-análise em rede de 2023, que inclui 44 ensaios clínicos randomizados sobre fitoterápicos no diabetes tipo 2. A cúrcuma, né, a curcumina, ela foi associada a uma redução significativa da glicemia de jejum, com a redução ali de 13,15 mg por decilitro, sem alterações significativas na hemoglobina glicada. Né? Já uma revisão sistemática e meta-análise de 2021 focou em pacientes com diabetes tipo 2, teve a redução da hemoglobina glicada de 0,42%, teve uma heterogeneidade moderada, né, sem significância estatística do global, e teve ensaios clínicos randomizados, né, duplo cego, placebo ali controlado, que incluiu 240 pacientes com pré-diabetes acompanhada por 9 meses. E aí teve um resultado, né, no grupo placebo, 16,4% desenvolveram diabetes tipo 2 e no grupo cúrcuma nenhum paciente converteu ali para diabetes, né? Além disso, houve melhora significativa nos índices de sensibilidade à insulina, como o Roma-IR e o Roma-Beta, né? Isso indica um possível papel preventivo da cúrcuma na progressão do pré-diabetes para o diabetes tipo 2, né? A cúrcuma, quando a gente fala de efeitos adversos e advertências, né, a cúrcuma ela é considerada segura e bem tolerada para a maioria dos pacientes. Em alguns casos isolados foram relatados coceira, constipação intestinal, tontura, enfim, né? Mas no geral ele é bem tolerado. Quando a gente fala de interações medicamentosas, a cúrcuma ela pode aumentar o risco de sangramento se usada junto com anticoagulantes ou antiplaquetários como varfarina, AS, clopidogrel, né? Isso se deve à sua ação inibitória sobre a agregação plaquetária, principalmente em doses concentradas de curcumina, né? Então, por isso, o uso clínico ele deve considerar essas interações, principalmente em pacientes polimedicados ou com históricos de sangramento, tá certo?
E aí a gente deixa de falar sobre os fitoterápicos, né? E aí a gente começa a falar sobre um tema cada vez mais presente nas abordagens integrativas, que é as práticas mente-corpo no manejo do diabetes tipo 2. Então, você sabia que técnicas como yoga, massagem, tai chi pode contribuir para a redução da glicemia e melhora do bem-estar geral? Né? Então, nós vamos entender os mecanismos, as evidências e como aplicar essas práticas de forma segura e ética. Né? Então, segundo o National Institute of Health, né, as práticas mente e corpo incluem, mas não se limitam, obviamente, ao yoga, meditação, acupuntura, tai chi, hipnoterapia, o toque terapêutico, a massagem, a manipulação quiroprática e osteopática e outras técnicas que integram mente, corpo e comportamento, né? Essas práticas têm sido cada vez mais incorporadas tanto na promoção da saúde como estratégias complementares ali ao tratamento de doenças crônicas, incluindo o diabetes tipo 2, né? E a yoga, quando a gente fala, é uma das práticas que a gente né, vê essa melhora, né? A yoga é uma prática milenar, ela vem sendo estudada com crescente interesse, né? Estudos com pacientes com diabetes tipo 2 apontam que a prática regular de yoga pode reduzir o índice de massa corporal, melhorar o controle glicêmico, melhorar os níveis de colesterol e triglicerídeos, promover melhora na composição corporal, reduzir a pressão arterial também, né? Esses efeitos são atribuídos à combinação de movimentos físicos suaves, exercícios respiratórios, atenção plena e redução do estresse, né? Todos fatores que impactam positivamente o metabolismo da glicose, né? Quando a gente olha para as evidências sobre a questão da yoga, a gente vê benefícios muito bons, né? Falando sobre a massagem, né? A massoterapia também tem se mostrado resultados interessantes no manejo do diabetes tipo 2, né? Um estudo observou que a massagem corporal completa realizada por pais antes de dormir em filhos com diabetes resultou numa redução da glicemia, diminuição da ansiedade, tanto para quem recebeu quanto para quem aplicou a massagem. Né? Outros estudos comparou três grupos, né? O grupo controle sem nenhuma mudança significativa, o grupo com massagem corporal e o grupo com massagem abdominal. Ambos apresentaram reduções significativas na glicemia de jejum, na glicemia pós-prandial e na hemoglobina glicada. Né? Esses achados sugerem que a massagem pode influenciar fatores metabólicos e emocionais importantes ali no tratamento do diabetes. Né? Quando a gente fala do Tai Chi, por exemplo, também, o Tai Chi é uma arte marcial chinesa de baixo impacto, também vem sendo investigado. Né? Então, a meta-análise com 16 ensaios clínicos randomizados avaliou os efeitos do Tai Chi em pacientes com diabetes tipo 2 e os resultados mostraram uma redução significativa da glicemia de jejum, redução da hemoglobina glicada. Né? Estudos individuais reforçam esses achados, demonstrando que o Tai Chi melhora o controle glicêmico. Porém, é importante destacar que os efeitos do Tai Chi não são superiores aos de outros exercícios leves, né? Mas a sua adesão é geralmente boa e os seus efeitos calmantes sobre o sistema nervoso autônomo pode ser vantajoso para pacientes estressados ou sedentários, né? E aí a gente vê as implicações clínicas, né? Então, as práticas mente-corpos, elas obviamente não substituem o tratamento convencional, mas pode ser aliados importantes no plano terapêutico. Então, pode ser indicada como complemento à dieta, à medicação, à atividade tradicional, são bem tolerados com baixo risco de efeitos adversos e promovendo redução do estresse, adesão ao autocuidado, qualidade de vida. Então, como profissionais de saúde, nós devemos sempre avaliar segurança, a indicação individualizada, considerar comorbidades e limitações funcionais e, sempre que possível, encaminhar para profissionais capacitados na aplicação dessas técnicas, certo? Então, a gente, né, falou bastante sobre essas alternativas sem medicamentos, né, que não incluem medicamentos ou que
que usam fitoterápicos como adjuvantes do tratamento convencional, né? Lembrando que eles são adjuvantes, né? E são potenciais, então tem que se avaliar os, os estudos clínicos, as evidências, né? E individualizar o paciente. E antes de mais nada, gente, é preciso lembrar de cuidados com o marketing enganoso, né? Nem tudo que está na internet é confiável, né? Muitos produtos naturais são vendidos com alegações não comprovadas. Há táticas de marketing enganosa que envolvem promessas de cura, milagres científicos e testemunhos não verificados, né? Então é importante a gente fazer essa avaliação, né? Sobre a segurança dos pacientes e a prática clínica responsável, né? Então, como nós vamos identificar produtos naturais e suplementos potencialmente perigosos ou fraudulentos, né? Essas armadilhas elas estão cada vez mais presentes, principalmente em redes sociais, em sites de vendas pouco confiáveis, né? E por isso que eu vou nesse vídeo ainda falar sobre alguns sinais de alertas, né? Que inclusive foi apontado pelo um relatório da FDA, né? Que é a agência reguladora dos Estados Unidos, e serve para nós também, né, aqui no Brasil, como nós, como profissionais, se você que é paciente está me assistindo, como a gente orienta os nossos pacientes com seguranças, né? Então, muitos produtos naturais são vendidos como suplementos ou curas alternativas, que podem ser ineficazes, enganosos e até perigosos, né? Então, segundo a FDA, nesse relatório, existem sinais claros de fraude que todos os profissionais e pacientes devem saber identificar, né? E aí, quais são os principais sinais de alerta, né? Então, anote aí, os principais indícios de que um produto natural pode ser fraudulento ou perigoso, começa com o primeiro, né? As alegações milagrosas. Então, frases como cura milagrosa, solução rápida, remédio garantido, né, para várias doenças ao mesmo tempo, elas são fortes indícios ali de fraudes, né? Segundo, tratamento sem comprovação científica. Então, produtos que afirmam curar doenças específicas, como diabetes, câncer ou Alzheimer, sem estudos clínicos robustos, eles são perigosos, né? Terceiro, o marketing exagerado. Então, expressões como descoberta científica revolucionária, cura secreta descoberta por acaso ou antiga receita escondida são estratégias emocionais enganosas. O terceiro ponto, os termos técnicos vagos. Então, palavras como ativador da termogênese, bloqueador do apetite oculto ou estímulo ao ponto metabólico pode parecer científico, mas geralmente não tem base real, né? Quinto, o depoimento não verificado. Então, histórias de consumidores ou médicos dizendo que curaram doenças graves de forma milagrosa, sem documentação clínica, não são confiáveis, tá? Tem muitos na internet pseudo profissionais que, né, apresentam esse tipo de informação. Terceiro ponto, oferta com urgência e pagamento antecipado. Então, se o site ou vendedor insiste que o produto tem estoque limitado ou exige pagamento antecipado sem garantia, desconfie imediatamente. Sétimo, garantias de risco zero. Então, promessas como satisfação garantida ou seu dinheiro de volta, sem nenhum efeito colateral ou funciona 100% para todos são enganosos, gente. Oitavo, soluções fáceis sem esforço. Então, frases como emagreça dormindo, né? Controle o diabetes sem mudar sua alimentação ou cure-se sem remédios são promessas falsas, gente. E nono e último, declarações de que o produto é natural ou não tóxico. O fato de algo ser natural não significa que seja seguro. Muitos venenos também são naturais, né? Então, a FDA ela faz um alerta sobre os sites suspeitos. Se o site não informa o nome da empresa, o endereço físico, o telefone para contato, CNPJ, não compre, gente. Né? A ausência dessas informações básicas já indica
que existe um risco elevado de golpe ou mesmo de produtos clandestinos, certo? E para nós encerrarmos, né? Então, eu quero dar algumas orientações para você que é profissional de saúde. Então, nós, como profissionais de saúde, temos o dever de orientar nossos pacientes sobre o risco de produtos não regulamentados, indicar fontes confiáveis, como Anvisa, sites científicos, né, de estudos, né, a PubMed, por exemplo. Enfim, existem outros, e manter uma postura crítica diante de modismo terapêutico, né? Soluções milagrosas ali sem respaldo científicos é um ponto de alerta para nós, né? Então, se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é fraude, tá? Produtos naturais e praticamente corpo têm papel complementar real no manejo do diabetes tipo 2, né? Eu já venho há vários vídeos trazendo estudos, né? Obviamente, alguns estudos eles não têm ainda um forte respaldo, ainda precisa de mais informações, mas pelo menos tem algum embasamento, tá? Então, sempre, gente, tenha respaldo científico, sejam indicados ali com critérios clínicos claros, e que venha de fontes confiáveis. Mas também existem fraudes perigosas que prometem milagres, colocam o paciente em risco e desacreditam da medicina baseada em evidências, tá certo? Então fique alerta. E com isso nós finalizamos esse vídeo, né? Esse vídeo foi o último da série sobre produtos naturais, fitoterápicos, práticas mente-corpo, que a gente fala, né? A partir da semana que vem a gente vai continuar falando sobre diabetes, mas sobre outro assunto, tá certo? Então, até semana que vem. Se você gostou, deixa o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal de outros assuntos, né? Estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Também, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que, na medida do possível, eu estarei respondendo, tá certo? Então, até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.